Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre como utilizar as ferramentas da comunicação para uma vida mais plena. Quem está conosco é Luciana Punk, que é professora doutora em comunicação da Universidade Federal do Paraná. Confira! Luciana, bem-vinda mais uma vez ao programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e, sem dúvida, estar aqui sempre com vocês é maravilhoso e hoje ainda gravando aqui na biblioteca é um paraíso, né? É verdade, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Luciana, o que a gente entende por uma comunicação eficaz? Olha, a comunicação interpessoal é um desafio. A gente nasce com essa qualidade, digamos, com essa característica, né? O ser humano é uma forma dele se diferenciar de outros seres vivos, né? A forma com que se comunica, né? Porque os seres vivos se comunicam, mas o ser humano vai se comunicar de formas diferentes, né? Que tem a ver com a memória, com os sentimentos, com a forma de expressão e a forma de linguagem. Então, apesar de a gente já nascer com essa necessidade, acho que isso é importante a gente enfatizar que é uma necessidade humana a comunicação, ela é desafiadora porque envolve muitos fatores. Para a gente se comunicar, a gente vai estar numa interação, já começa por aí, todas as pessoas são diferentes, então os valores que as pessoas têm são distintos, às vezes até o código de linguagem, o contexto, né, pode ser tanto um contexto mais macro, por exemplo, um contexto político, algo assim, como um contexto pessoal. De repente, aquele dia a pessoa não está bem de saúde, ou não está bem emocionalmente. Então, quando você me pergunta como ter uma comunicação eficaz, eu creio que é um aprendizado diário. Eu me vejo, assim, acho muito bacana ter sido convidada para conversar sobre isso. Eu acho que muita gente em casa também tem a mesma sensação de, às vezes, nossa, mas eu falo e ninguém me entende, né? Ou, nossa, eu falei tal coisa, como é que alguém entendeu tão diferente? E na minha profissão, que a gente também é professor, e às vezes no feedback a gente recebe uma incompreensão, coisa assim, daí fica pensando, nossa, mas eu acho que foi tão clara. Então, às vezes não é tão clara, não é tão fácil assim. Eu acho que a gente pode começar assim discorrer sobre vários aspectos assim, da comunicação, sabe, para a gente chegar numa comunicação eficaz. Eu acho que a primeira coisa, assim, a mais importante é saber que, apesar de natural, é desafiadora. Eu acho que a gente ter isso como um pressuposto, que a gente também tem que se esforçar no sentido de ter clareza, de ter empatia e de efetivamente escutar o outro, já é um grande passo, para começar. Luciana, então, nesse sentido, né, existem formas de comunicação, né, humana. Você pode contar para nós quais são elas? Olha, a gente pode separar por vários. E uma das coisas que eu estava lembrando, vindo para cá, é em relação à nossa percepção. O que nós percebemos? A nossa percepção, ela é majoritariamente inconsciente. O que a gente percebe conscientemente é uma porcentagem muito pequena do nosso espaço cerebral. Portanto, a gente comunica muitas vezes coisas que elas vão entrar inconscientemente no outro. A gente vai expressar algo que, às vezes, assim, se pensa, essa energia não bateu muito bem, ou essa pessoa me pareceu um pouco antipática, ou, nossa, que pessoa boa. E, às vezes, a pessoa não te deu nada explicitamente para você ter essa percepção, né? Por quê? A gente vai comunicar não apenas na nossa linguagem oral, né, a nossa fala, ou então até mesmo com, né, Libras, né, com o idioma, mas a gente vai comunicar pelo nosso olhar, pelo semblante, pela expressão facial. Dizem, inclusive, que quando a gente vai atender o telefone, é bom atender o telefone sorrindo, né? Porque para não parecer que você está lá mal-humorado, alguma coisa assim. Você vai comunicar pelo fato de olhar ou não para o teu interlocutor. É interessante observar que tem pessoas que não conseguem sustentar o olhar, né? E o que isso quer dizer? O que está acontecendo naquele momento que a pessoa não consegue, né? A gente se comunica também pelos nossos gestos, pela roupa, pelo tom de voz. Então, são vários códigos, né, de comunicação que
por exemplo, profissionalmente, a gente adota em comerciais, em programas de rádio, de televisão, mas que na comunicação diária, igual. Como é que a gente quer ser visto, né? Como é que a gente quer ser ouvido e também dar esse retorno para o outro. E quais são os elementos históricos que envolvem a comunicação? Olha, a comunicação como um todo, uma comunicação de massa, ela vai ser uma comunicação que iniciou muito primitivamente como uma forma de expressão e de registro. Então, esse registro humano, né, de sua história, ela realmente é pré-histórica a partir de desenhos e depois com o desenvolvimento da linguagem oral e depois é que foi se tornando uma comunicação que foi popularizada no sentido de poder fazer impressões e aparatos tecnológicos, né? E, inclusive, essa parte de comunicação da interação humana, como a gente vem conversando hoje, ela também foi evoluindo porque tem essa relação direta com o contexto. Por exemplo, relações de poder e hierarquias. Então, se a gente pega uma comunicação assim feita na Idade Média, né, que tem a fala, já tem algumas formas, né, de impressão, algo por aí, mas que existia uma relação hierárquica de poder muito grande entre classes, a comunicação também era um pouco mais formal, essa questão do diálogo não era valorizado, como hoje, né, século XXI, se pressupõe que a comunicação ela deve ser uma via dialógica, né? Ela deve ter uma retroalimentação, que é o que eu falo, outra pessoa compreende ou não, dá seu feedback, e assim vai alimentando. E historicamente não foi sempre assim. A gente foi construindo isso em relação à própria necessidade da sociedade de desenvolvimento, de avanço econômico, social. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque essa reflexão não existia, né, um tempo atrás. E que ferramentas a comunicação dispõe para uma conversação assertiva? Ai, que desafio que é essa questão de assertividade, né? O que é ser assertivo? Isso me lembra uma situação bem peculiar, assim. Quando eu tive a oportunidade de morar fora do país para fazer uma pesquisa de pós-doutorado, eu lembro que lá o pessoal, mas aqui a gente era no México, né? E quando eu estava com colegas da Espanha, na universidade, eles falavam assim, mas aqui as pessoas não sabem dizer não. Eles falam ahorita, que é daqui a pouquinho. Né? E o brasileiro também tem um pouco disso. Pode deixar, eu vou ver. E não consegue dizer sim ou não. Né? Uma questão de responsabilidade também com o outro. Então, a comunicação assertiva, a primeira coisa é a gente ser responsável pelas nossas ações e que está tudo bem dizer não. A gente tem formas de dizer não. Não é sempre que a gente pode atender determinado tipo de demanda e que está tudo bem, né? Então, a assertividade ela está muito em relação à sinceridade, à responsabilidade naquele ato, né? E também no tom, né, que se fala, porque você pode negar um convite ou falar uma coisa que não é tão agradável, né? Por exemplo, um estudante que precisa se desenvolver melhor em alguma parte. Como professora, eu não posso não dizer isso para ele, porque faz parte da formação, mas também eu tenho que cuidar como eu vou dizer para aquele aluno, para que ele não se sinta desmotivado. Claro que eu dei um exemplo profissional, mas isso no dia a dia mesmo, né, com nossas relações familiares, né, não só nas nossas relações profissionais, isso daí é necessário. Então, a assertividade acho que está muito relacionada com isso, com a responsabilidade, não só a própria, mas a responsabilidade em relação ao que o outro pode escutar. E que tipos de linguagem são usadas no processo de nos comunicarmos? Tá, a gente vai então usar o tom de voz, ele é muito importante. O tom de voz ele vai determinar muitas vezes nosso estado de humor, né? A gente dizer bom dia, né? Ou dizer bom dia. Só falta dizer bom dia para quê, né? Tem gente que já acorda meio mal-humorado. Então essa questão do tom de voz, a mesma expressão, ela vai ser conotada de outra maneira. Creio que o tom de voz, não só de falar mais alto ou falar mais baixo, modular isso também, né, não falar muito agudo e nem muito baixinho, que senão, né, pode dificultar inclusive o entendimento.
o vocabulário adequado naquela conversação, porque é muito importante a gente pensar que nós temos pessoas com níveis diferentes de escolaridade, socioeconômicos, então procurar fazer uma adequação, né, na medida do possível em relação a isso, né, com quem a gente está conversando, né? E também temas. Tem temas que eles são um pouco mais espinhosos e outros temas que são mais agradáveis. Então, medir a temperatura, né, daquela situação de interação social também vai ditar o tipo de tema que a gente pode falar, né, em qual momento que é o melhor momento de se falar de determinados temas. Né? Bom, você falou quando nós começamos a conversar sobre a nossa capacidade de aprendermos a ouvir, né? Então, o ato de ouvir, de que maneira ele é importante nesse processo de uma comunicação eficaz? Às vezes não se ouve, né? Aquele som, ele chega, mas existe uma tendência, eu acho que também em relação à sociedade, de competição, uma competitividade muito grande. Então, se ouve para rebater, não para escutar. E isso, acho que até esse excesso de competitividade, tem que estar sempre certo, coisa assim, acabou gerando essa filosofia, né, de se escutar mais e de ter uma comunicação mais assertiva, mais plena e que evite conflitos. Portanto, escutar a primeira coisa, acho que é empatia e paciência, né? No sentido literal da questão. Não é assim, eu preciso ter paciência para escutar outra pessoa porque ela é chata, não tem nada a ver com isso. Mas sim, ter paciência de se enriquecer a partir do ouvir, do ponto de vista do outro. Nós não sabemos tudo, ainda bem, ainda mais nós estudantes Rosa Cruz sabemos que somos eternos aprendizes, né? A gente vai passar muitas vidas por aí aprendendo, e que maneira mais linda a gente aprender a partir do ouvir, do que o outro pode compartilhar. E acho que um outro desafio também, Vivian, é o desarmar. Eu falo de desafio porque eu me vejo nesse desafio muitas vezes, sabe, das cobranças do dia a dia, do tempo, ou de repente de achar que estão querendo me atacar, coisas assim, sabe? Não, mas de repente, vamos escutar essa ideia, vai que é uma ideia boa, sabe? Deixar um pouquinho o ego de lado, né? E ouvir. Isso nas relações profissionais, quando você acaba vendo as situações um pouco mais tecnicamente, eu acho que dá para baixar essa ansiedade de não escutar o outro, né? E em família ou nas relações íntimas, melhor ainda, porque são pessoas que você ama, que você estima e você quer estar efetivamente com elas. Então o ato de ouvir, ele enriquece qualquer relação, porque também quem é ouvido é valorizado. Como nós às vezes gostaríamos justamente de ser ouvidos, né? Quantas mágoas ficam porque você não me escutou, você não deu bola no que eu falei, e daí acaba gerando um conflito, né? De repente uma bola de neve que poderia ser resolvida com o ato justamente de ouvir carinhosamente, saber o que aquela pessoa está pensando, quem é, afinal de contas, essa outra pessoa com quem eu me relaciono e com quem eu me comunico. Daí a importância, sim, fundamental para esse exercício, né, que eu convido todo mundo a fazer esse exercício mesmo, nas interações, observar. Eu estou escutando efetivamente o que a pessoa está falando, eu estou parando, estou olhando nos olhos dela, eu estou assim, querendo saber, né, o que a outra está querendo me dizer. Eu estou me comunicando ou eu estou simplesmente tendo uma atitude ditatorial? Eu estou falando, você me escute e pronto, sabe? Retornando até para a primeira questão, o que é, como se comunicar, né, uma vida mais plena, é ter essa consciência de que comunicação é interação. Se nós não interagimos, a gente está se comunicando ou estamos apenas informando a outra pessoa? Você comentou também em relação ao tom de voz, mas eu gostaria de saber da importância do tom de voz e dos gestos nesse processo, então, de comunicação. Isso são códigos tão bonitos, né, que podem ser usados de uma maneira tão bacana. Para mim, já brincam comigo que, apesar de não ter origem italiana, já dizem que eu pareço uma super italiana quando dou aula. Veja, agora eu estou só dando entrevista, eu estou mexendo a mão para lá e para cá e tal. E quando eu vou dar aula também, eu estou o tempo inteiro mexendo a mão e tal. Se você vai observar,
nem sempre esses gestos são controlados ou eles são... às vezes, a maioria das vezes eles são espontâneos, às vezes eles são produzidos. Tá? E eles vão agregar emoção para o que se fala. Tanto o tom, como eu falei, da variação do tom é importante para a gente dar digamos, a ideia emocional, né, do que a gente está comunicando, como também do gesto para a gente vivenciar melhor, expressar melhor. Às vezes você só consegue fazer um gesto para comunicar, né? Às vezes a palavra ela nem é necessária, você se comunica pelo gesto. E tem gestos que são universais, né? Desde o abraço, né? O sorriso. Então o gesto está muito ligado com o aspecto emocional da comunicação. E como eu havia comentado, o gesto e as microexpressões, tem estudos, né, que falam sobre as microexpressões faciais e tudo, e eles são muito responsáveis por aqueles 90 e tantos % lá da comunicação que vem da forma indireta e que às vezes você não tem a percepção clara ali naquele momento de como está sendo comunicado. Então, acho que é importante, se aquela, igual agora, dá uma piscadinha, olha para o lado, né, ou dá um sorriso, mexe a mão, tudo isso ele vai comunicar algo que vai te acalentar, né, vai te dar uma simpatia, vai, né, ou achar engraçado, algo assim, ou não, mas ele vai te agregar uma informação, ele vai te agregar um dado que muitas vezes ele vai revelar intenções também naquela fala, que elas não estão na fala, né? Não estão na linguagem oral, mas estão nos gestos ou no tom mesmo de voz que é adotado. E agora vamos para um outro lado, né? O que é a comunicação violenta e de que maneira podemos praticar a comunicação não violenta? A comunicação violenta é essa comunicação defensiva, basicamente. Ela vai existir desde o uso de terminologias mais chulas, né? Infelizmente, nosso país está no momento que isso está muito propagado em relação à política, por exemplo. E expressões chulas que são pesadas, né, de ler. Eu não vou repetir agora, né, a gente tem outras formas de acesso a isso, mas isso é uma violência, porque você está agredindo um sujeito, né, uma pessoa, sem ter informações sobre ela. Né? Então você se cria imagens públicas e que ferem, né? E isso acontece muito também na comunicação interpessoal, no caso de bullying, né? E que a comunicação violenta está relacionada com relações de poder. O bullying também é isso, né? É o fortão, a fortuna, o grupo dos populares, né? Que tiram um sarro dos outros, né? E que vão usar a partir de apelidos, né? A partir de risadinhas e formas que para depreciar, né, o comportamento alheio ou coisas assim. Então isso são violências, porque são desrespeitos à identidade da outra pessoa. E da mesma forma também em relações profissionais, por exemplo, aluno que está lá, professor dando aula e fica lá no celular dando risada, sabe? Isso também é uma forma de violência, porque você não está respeitando o histórico daquela pessoa que está lá dedicando seu tempo para, né? E assim vai. Então, a comunicação violenta, ela está não apenas nas questões físicas, né, de repente uma agressão física, né, algo assim, mas nessas ofensas cotidianas que às vezes as pessoas veem, inclusive, entre aspas, como engraçadinho, sabe? E é algo que realmente tem que combater, porque isso pode ter consequências muito fortes na vida das pessoas. E claro, eu creio que a psicologia deve estudar enormemente, né, essa linha, para justamente curar esses bullying, né, ou essa raiva que parece que às vezes fica guardada e a pessoa acaba extrapolando dessa forma, né, dedicada às pessoas que estão mais próximas ou assim aos inimigos maiores, inimigos assim públicos, né, que a gente fala. E a comunicação não violenta é uma linha de comunicação que foi criada nos Estados Unidos. E esse Marshall Rosenberg, é o nome do filósofo que fez, baseada na filosofia de Gandhi, né, que é a gente se comunicar a partir da compaixão. Inclusive, são técnicas que são usadas
muito em conflitos, não só em conflitos de guerra mesmo, que ele inclusive é um pesquisador que viaja o mundo inteiro em zonas de conflito, mas no dia a dia. E ela também pode ser usada nas nossas relações não conflituosas, assim, por excelência. O que a comunicação não violenta ela prevê? Primeira coisa, observar, que aí vem o ouvir, né? O que efetivamente que outra pessoa está fazendo ou me falando. E observar sem julgar. Bah, que exercício, né? Porque você olha assim, claro, já não me bateu, já não gostei muito de direito daquilo lá, ou aquela pessoa não sei o quê. E você vê, às vezes, até em rede social, brincadeirinhas, aqueles memes sobre ranço, né? Que é a pessoa que você antecipadamente, você já antipatiza e não, né? De repente a pessoa nem te deu razão para, né? Então a primeira coisa é observar, sem julgar. Observando aquela situação sem julgar, como é que você se sente naquilo? Então, ser sincero com os seus sentimentos. Ah, me sinto triste, me sinto, sei lá, ofendido, ou desvalorizado, porque está relacionado com conflitos, né? Então, ok, não gostei daquela situação, me sinto assim. Aí depois, qual necessidade que eu tenho? Por que eu tenho que mudar essa situação? Por que eu tenho que reagir a essa situação? Que necessidade não está sendo atendida? E, por fim, o pedido. Então, como pedir algo para mudar a situação. Então, vou dar um exemplo. O filho deixou música ligada alta de noite. E aquilo te incomodou, você não conseguiu dormir e tal. Como é que você pode dizer, desliga a luz, essa música está muito chata, né? Desliga a música que ela está muito chata. Você está julgando, né? Porque para o filho a música não é chata, é legal. Então você está dando um julgamento seu. Você pode dizer, olha, esse horário não pode mais ter música, já está muito tarde para ter música, sabe? Você colocar isso de uma maneira que fale do fato. E não vai ao passado, sabe? Porque não sei quando, sabe? Ou nem julgue. Então, agora já está tarde, né? Já são 10 horas, não é mais horário de ter música. Ok, esse é o fato. O que como é que eu me sinto? Me sinto desrespeitada, que eu quero ter silêncio esse horário, e não tem. Né? E não dizer aquela coisa chantagista, que você nunca pensa em mim, coisas assim, né? Se ater ao fato. E o terceiro, qual que é a necessidade? Eu preciso dormir mais cedo. Então, me sinto desrespeitada porque está com a música alta e eu não consigo dormir mais cedo. Então, você já está pedindo, o pedido já está implícito, para que a pessoa, né, o seu filho, no caso, respeite aquele horário. Então, a comunicação não violenta, às vezes ela está relacionada com passividade, né, de você aceitar, né, situações, tudo. Mas não necessariamente, não é que porque você aceita aquele fato, então você observa, sabe que ele existe, que você vai ser passivo necessariamente. Não, é uma comunicação ativa, mas é uma ativa que tenta evitar o julgamento que vai gerar essa agressividade desnecessária. E eu tenho lido sobre isso e eu acho extremamente desafiador, porque a gente não está, digamos, culturalmente criado para isso. Nós estamos culturalmente criados para competir, para impor vontades, para trabalhar de repente com hierarquias e relações de poder, como eu falei antes. E essa forma de comunicação não violenta, ela tenta então reeducar justamente essas situações que vão gerar uma agressividade maior numa relação. E é importante estarmos cientes de como conversamos com as pessoas à nossa volta? Sem dúvida, né? Porque quando a gente conversa para quê? Né? Porque faz parte do meu dia a dia, ou é só o meu... Estou passando aqui, estou cumprimentando, ou você efetivamente está querendo saber da pessoa, está estabelecendo vínculos. Então, a gente estando consciente que tipo de relação a gente tem, que vão ser mais ou menos profundas, e algumas realmente vão ser superficiais, que você está passando ali, você não vai estabelecer efetivamente algo mais profundo, mas não deixa de ser um vínculo. Né? E eu acho que... O que a gente veio fazer nesse mundo? Aprender. Né? E eu acho que um dos aprendizados é justamente isso, esses vínculos, né? E essas trocas que a gente faz a partir das conversas.
E Luciana, nesse nosso mundo então cada vez mais tecnológico, onde a comunicação extrapolou a barreira do contato físico, quais são os impactos sociais que o advento da tecnologia trouxe ao ser humano no processo de comunicar-se? Eu creio que foi hoje ainda, eu vi então já em relação à tecnologia, no status do WhatsApp alguém dizendo que quando o telefone estava preso na tomada, o ser humano era mais livre. E coincidentemente hoje viria para cá. Então a tecnologia ela vai nos auxiliar enormemente na comunicação, né? Porque a gente tem uma comunicação instantânea com qualquer parte do mundo, isso daí é bárbaro. Né? A questão é como utilizamos os instrumentos, não é a existência deles, né? Porque eles vêm para nos auxiliar. A questão é a gente está fazendo bom uso deles ou não. WhatsApp, né? Antes estávamos conversando sobre isso justamente. Que o WhatsApp ele acaba sendo um instrumento também super bacana, né? Que você pode conversar, né, com os seus amigos, família, etc., em qualquer parte. Entretanto, ele é muito invasivo. Se a gente não deixa um pouco de lado, você acaba não conseguindo desenvolver outras atividades, porque sempre tem alguém te pedindo alguma coisa, ou o grupo que não para, e tudo isso. Então vai também de uma educação da gente mesmo e conhecer os nossos limites e as nossas necessidades. Porque tem gente que depende de trabalhar efetivamente com essa tecnologia diariamente. Outras pessoas já não, isso acaba sendo um empecilho. E da mesma forma, isso afeta enormemente essa velocidade com que as coisas estão sendo feitas, com um pouco de comunicação mais leviana, né, que é espalhar, né, que a gente sempre ouve, né, das fake news, né, as notícias falsas, ou calúnia contra outras pessoas. Então existe uma, entre aspas, uma indústria do mal aí, né, que aproveita essa tecnologia para realmente criar, mexer com as emoções de grupos, né, com psicologia das massas mesmo. Então é sempre importante, quando receber essas mensagens, ver o que é construtivo, o que efetivamente vai te agregar, né, e o que não está te influenciando para alimentar uma agressividade que não te pertence. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que avaliar hoje na tecnologia. Luciana, eu te agradeço muito por essa aula, foi ótimo, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, como eu falei, assim, para mim foi um grande aprendizado, né? Espero ter contribuído e ainda mais com as perguntas, né, que eu acabo fazendo, vamos observar, vamos ver, que eu acho que como eu falei antes, né, a minha melhora é a sua melhora, a melhora de quem está em casa e coletivamente daí a gente forma um grupo melhor. Isso, com certeza, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!